vamos lá, fazer a leitura. Atos capítulo 10, diz assim: Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estava a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Amém? Como nós já oramos, o Senhor fale conosco nessa noite mais uma vez em nome de Jesus. O versículo 1, ele começa dizendo da seguinte forma: Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio. Morava em Cesareia. Morava em algum lugar uma pessoa. Morava em uma localidade, uma cidade, um ser humano. Um ser humano como tantos outros seres humanos espalhados no mundo, espalhados aí afora. Um ser humano que talvez na sua individualidade, na particularidade da sua vida, da sua rotina, talvez esquecido, talvez distante, mas um indivíduo, mais uma pessoa que carregava no seu coração algo profundo que chamava a atenção de Deus. Morava em Cesareia. Cesareia, ela é uma cidade, melhor dizendo, uma cidade portuária. Era uma cidade em homenagem a César, Imperador César. Cesareia, em homenagem a esse imperador. Era uma cidade muito pagã. Era uma cidade onde várias estátuas do imperador César estavam ali. Era uma cidade com costumes panteístas e diversas divindades, diversos cultos a Deus, do próprio culto ao imperador, estátuas de César por todos os lados. Então, assim, um local onde talvez a religião ou a religiosidade era muito influente, era muito incisiva, era uma marca de religião, uma cidade portuária. E por ser também uma cidade portuária, uma cidade de comércio, uma cidade de entradas e saídas, então de muita movimentação, e onde também muita promiscuidade, muito pecado, muita prostituição, essa série de coisas. E é justamente nesta cidade, com todos esses quesitos, é justamente nesta cidade chamada Cesareia, que traz e carregava em si o emblema do pecado, um emblema da devassidão, um emblema da idolatria a um panteão de deuses, mas também uma idolatria divina ao imperador romano. Era como que se César tivesse o status de Deus. Então era esse contexto desta cidade, dessa vida portuária, que tem um homem ali chamado Cornélio. É nesse contexto de rotina de vida que tem um homem que começa a chamar a atenção de Deus. E o primeiro aspecto a ser observado é que os olhos de Deus estão sobre todos, em todos os lugares. Que não existe, de acordo com alguns pressupostos religiosos, que marcam, que delimitam lugares para que Deus habite, para que Deus se manifeste, para que Deus visite, lugares da religião, lugares da idolatria, lugares da ida, lugares das peregrinações.
lugares em que talvez a religião testifica como sendo lugar propício para Deus estar. Não, Deus está em todos os lugares e sobre todos. E os olhos de Deus estão fitos sobre todos os que invocam, que têm no coração esse temor. Esse temor, esse desejo de buscar, de ter Deus na vida. Então, os olhos de Deus estão fitos para Cesareia, mas não para a cidade de Cesareia, no que traz o contexto de depravação que aquela cidade carregava, tanto no âmbito da promiscuidade, como também da idolatria espiritual, a deuses e a divindade do imperador. Mas os olhos de Deus estavam fitos, principalmente porque ali tinha um homem, e com certeza talvez outras pessoas, mas que em especial a Bíblia traz o relato de um homem específico, um homem chamado Cornélio, um homem que era centurião da coorte chamada italiana, um homem que era um oficial do Império Romano, do exército romano. Centurião é aquele que tem autoridade sobre 100 soldados. Cornélio era um homem que tinha uma influência ali, militarmente falando, mas que chamou a atenção de Deus por esse contexto de vida ali daquela cidade devassa, porque ele carregava no coração um temor a Deus. E continuando a leitura, a partir do versículo 1, que fala que morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. E aqui vem algumas descrições acerca desse homem, e é isso que eu quero chamar a sua atenção nesse início de noite, porque isso chama a atenção de Deus. Então você tem que ter a sua atenção também presa, chamada e fixada para essas questões. Fala aqui, verso 2: piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9, 3 horas da tarde, um anjo de Deus que se aproximava dele e lhe disse. É interessante observar a aproximação daquilo que é divino, daquilo que é de Deus, em corações que buscam a Deus. É interessante ver a narrativa que fala que um anjo de Deus veio se aproximar, que um anjo de Deus veio estar ao redor, ao ponto desse anjo se manifestar fisicamente em visão a Cornélio, de se tornar visível. Com certeza o anjo já estava ao redor de Cornélio. O anjo já acampava-se ao redor de Cornélio, porque a Bíblia também nos fala no Salmo 37, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. E o texto vai dizendo anteriormente que Cornélio era um homem piedoso e temente a Deus. Ele não via esse anjo constantemente, mas claramente esse anjo se fazia presente ao redor de Cornélio, junto a Cornélio, ao lado de Cornélio. É interessante como que a presença divina de Deus está ao redor das pessoas que temem. A proximidade de Deus com aqueles que têm temor ao Senhor. A manifestação do anjo de Deus, dos anjos do Senhor. Anjos são enviados para ministrar proteção, para ministrar vontade de auxiliar as pessoas a quais Deus manda a que eles vão. Então, quando se tem temor de Deus, se tem anjos. Quando se teme a Deus, se tem guardas. Quando se teme a Deus, tem proteção da parte de Deus. E aí diz em outro canto da palavra que caiam 1000 à tua direita e 10.000 à tua esquerda, e tu não serás atingido, porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. E se tem um momento de proteção em que o ser humano necessita, é o tempo do hoje, é o tempo do agora, é o tempo do dia a dia, é o tempo da vivência, é o tempo das coisas que nós vivemos, e por não entendermos e não controlarmos aquilo que não vivemos, e não sabemos aquilo que pode acontecer e poderá vir, mas que uma coisa entendemos e confiamos, estamos na dependência de Deus,
A proteção e a convicção de fé que me guarda e que te guarda nesses dias é justamente essa, aquela que parte do pressuposto de que eu amo a Deus e por amar e temer a Deus, o anjo dele me guarda. Então, talvez o anjo não se manifestou fisicamente a você, mas ele está atento ao teu coração. Ele está atento ao coração daqueles que temem a Deus. Ele está observando e como é delegada a um anjo a sua função de guardar, a sua função de proteger, a sua função de livrar, a sua função de dar escape. Assim o Senhor é contigo. Assim o Senhor é com aqueles que o temem. Está dando escape, está protegendo, está guardando, está livrando, mesmo que os teus olhos naturais não vejam, mesmo que a sua visão não consiga perceber, mas existe sim da parte de Deus livramento, e livramento hoje. Com certeza hoje você foi alvo de um livramento de Deus. Pessoas tementes a Deus foram livres e tiveram livramentos de coisas que elas nem mesmo pressupunham que talvez o mal, um colapso vinham sobre a vida dela. Não entenderam, mas talvez alguns foram livres de acidentes, outros foram livres de balas perdidas, outros livres de assaltos, outros livres de enfermidades, e outros tantos guardados de tantas e outras coisas, principalmente e devidamente por causa desse temor que o ser humano desenvolve e tem para Deus. Então guarda isso no teu coração. O temor do Senhor, diz a palavra em outro canto, que também é o princípio da sabedoria, mas também o temor do Senhor nos guarda e nos protege, porque temer a Deus é fazer com que os anjos do Senhor se habitem e se acampem ao nosso redor. Você está sendo liberto nesses dias? Há uma permissão de Deus em tudo isso. Você está sendo guardado de Deus de tantas coisas? Não duvide, Deus tem um porquê. E o principal desse porquê é talvez porque você é uma dessas pessoas que tem no meio da sua luta, no meio dessa dificuldade, preservado e perseverado em temer a Deus. Então não deixe de temer a Deus. Não deixe de guardar esse temor de Deus no teu coração. Persevere nesse temor. Ele está te guardando, Ele está te livrando, Ele está te protegendo. Aí eu fico maravilhado quando eu vejo relatos semelhantes a esse que agora eu leio aqui na Bíblia com você. É que essa ação de Deus quebrando e desmistificando toda a conjectura elaborada pelas escrituras da religião, de como aqui é o local onde Deus se manifesta, de que Deus só ouve esse tipo de pessoa, que Deus só visita essa classe de indivíduos que congregam dessa forma. Eu fico maravilhado quando a Bíblia mostra claramente através do Evangelho que Deus vem para desmistificar, porque Deus está visitando pessoas que têm temor no coração dele, independente de onde elas estão, independente da cidade em que elas moram, da casa que elas residem, das pessoas que convivem com ela nessa casa. Deus vai a Cesareia de Filipe, uma cidade portuária da idolatria romana, uma cidade erguida em homenagem à divindade do imperador César. E Deus não está nem aí para esse aspecto idólatra. Ele vai porque tem sinceridade em corações, em pessoas ali, sinceridades e sinceridades verdadeiras, porque a busca é genuína a Deus, a busca é sincera, não é uma busca formulada em coisas alheias, é na sinceridade, é na verdade. Não tem o porquê de buscar a Deus em prol de interesses. Diz a palavra de Deus, olha aqui no verso 2, Cornélio, homem piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas, ajudava o povo, fazia caridade, fazia boas obras, ajudava, e de contínuo orava a Deus. O anjo se manifesta ao redor desse tipo de pessoa, que tem esse coração na vida dessa forma. E o anjo chega, ele tem uma visão celestial de que muitos talvez da religião não tiveram. Uma visão de ver um anjo. Manifesta-se talvez a um gentil. Quem que era o gentil? Era aqueles que não eram da religião, era aqueles que não eram do povo de Deus. Um anjo se manifesta a um gentil e ele o vê. E o que sai da boca desse anjo, que significa enviado, mensageiro de Deus, a palavra que sai da boca desse anjo é a seguinte: Cornélio, as tuas esmolas chegaram diante de Deus.
As tuas orações chegaram diante de Deus. Eu estou aqui porque Deus tem te escutado, Cornélio. Porque Deus tem visto essa sua boa ação de amor ao próximo, de caridade, de fazer ajudas, de providenciar socorro aos necessitados e orar também a Deus. Ele tem sido tocado, isso tem chegado diante de Deus. E tem chamado e despertado a atenção de Deus. E para isso, isso para Deus é o que importa. Isso para Deus está valendo. Ele se manifesta para Cornélio em Cesareia. Ele se manifesta para um gentil fora de uma estrutura religiosa. Ele se manifesta para um gentil fora de uma igreja, por assim dizer, para um templo, de um local de culto, por assim dizer. Ele vai na casa de um pagão aos olhos da religião, aos olhos dos judeus. Um gentil, quem que era o gentil? Era aquele povo afastado de Deus, aquele povo que não era da raça judaica. Ele aparece ali. Por quê? Porque Deus ouve a oração sincera, porque Deus vê a sinceridade do coração. E é isso que Deus quer em nossas vidas. É isso que Deus está buscando na sua vida. Fala que ele era temente a Deus e que orava a Deus. Um gentil. Agora faça um empoderamento. Esse gentil orava em nome de Jesus? Ele não orava em nome de Jesus, ele era gentil. Ele era pagão, ele não tinha esse conhecimento. Mas se ele não orava em nome de Jesus, como é que a oração chegava diante de Deus? Não era no nome de Jesus, mas a Bíblia fala que o anjo chegou e falou assim: chegou, a sua oração chegou, Deus escutou. E ele era um gentil. Ele não estava orando em nome de Jesus. Ele estava orando a Deus em nome da vida e da sinceridade do coração, da sinceridade da alma. Hoje nós entendemos que é através de Jesus que nós devemos buscar a Deus, é através de Jesus que nós devemos invocar e dizer o nome, que todo joelho se dobre, que toda oração seja entregue a Deus, através de Jesus. Nós que hoje temos o conhecimento, mas não pense você, que aqueles que não têm esse conhecimento, que talvez você tenha, que a oração tem que ser encerrada na gratidão no nome de Jesus, que o pedido tem que ser feito em nome de Jesus, que a entrega tem que ser feita, a intercessão tem que ser feita em nome de Jesus. Não pense você que esses que não detêm essa informação, mas que vivem na vida esse sentimento verdadeiro, não são escutados por Deus, não são ouvidos por Deus. A religião muitas vezes faz essa acepção de pessoas. Eu oro aqui em nome de Jesus, aquela mulher ali naquela casa, aquela senhora piedosa, amorosa, que faz tanta coisa boa, que ajuda abrigos, que ajuda vidas, e que ora, coitadinha, as orações delas não são ouvidas porque ela não ora em nome de Jesus. Você que pensa, a religião é que pensa assim. Aqui claramente mostra que Deus vê coração, que Deus vê sinceridade, que o anjo se apresenta, se acampa ao lado desse tipo de coração, de vida, que faz as coisas boas, que vive e que chama a atenção de Deus. Por que, pastor, o senhor está falando isso? É para nós que conhecemos a questão da religião, do nome de Jesus e de orar em nome de Jesus. Por quê, meu irmão? Eu quero que você entenda o seguinte. Eu quero que você preste atenção numa coisa profunda. Deus está acima de qualquer paradigma. Deus está acima de qualquer situação humana. Deus está vendo os corações, Deus está vendo a vida, Deus está vendo a sua sinceridade. Porque por muitas vezes nós pensamos, porque nós carregamos a sabedoria da instrução, da letra, da palavra, de orar, de buscar, nós seremos melhor atendidos. Eu quero dizer que isso é para nós que temos esse conhecimento, que assim se faz, mas o importante, o maior, e o que tem valor diante de Deus é essa sinceridade de coração, essa sinceridade de vida. É orar desta forma, é orar nesse sentido, é orar nesse despojamento de vida, e buscar nesse despojamento de vida ajudar o próximo. Aí nós seremos visitados por anjos. Amém? Aí nós seremos guardados pelo anjo do Senhor. Aí nós teremos essa manifestação amorosa de Deus em nossas vidas, que tantos nós necessitamos, que tantos precisamos, e que nesses dias de dificuldade que o mundo vive, as pessoas estão batendo cabeças por não saber de que forma e de que jeito vão interagir, e de como vão fazer. E aqui está um recado muito claro de Deus
para mim e para você. Que Deus vê essa sinceridade no coração. Que Deus vê isso tudo. Então, este é o contexto desse homem maravilhoso. Homem chamado Cornélio. Que tem essas ações que chamam a atenção de Deus. Aí você vai andando um pouquinho aqui para frente, nisso que eu estou dizendo que é apenas uma devocional nossa nessa noite. Nós vemos Deus tocando em Paulo, aqui depois lá no versículo 9 em diante, trazendo uma visão de animais considerados pelos judeus impuros, falando com que ele deveria matar e comer, e ele dizia, olha, na minha vida religiosa, na minha criação judaica, eu jamais comi esse tipo de alimento impuro. E Deus faz isso por 3 vezes, trazendo aquela visão a Pedro, e Deus continuamente falando, Pedro, aquilo que Deus purificou, aquilo que Deus limpou, aquilo que Deus santificou, santificado está. Santificado está. Aquilo que Deus santificou, mesmo que na visão da religião se torne impuro, é animal impuro, é carne impura, é gente imunda, Deus santificou. Não tornes impuro o que Deus santificou. Não tornes impuro julgando pela aparência o que Deus no interior já limpou. Não tornes impuro julgando pela visibilidade exterior aquilo que Deus no coração já transformou. Porque de exterioridades o mundo está repleto, mas de verdades e sinceridades no coração o mundo carece. São esses que vão fazer a diferença. Porque são esses que vão atrair o coração de Deus para o meio do povo, para o seu meio. Se você é hoje essa pessoa que Deus tem levantado para buscar esse temor, para trazer essa presença de Deus. Veja bem, o texto fala que Cornélio e toda a sua casa temia ao Senhor, tinha esse temor ao Senhor. A figura de destaque é Cornélio. Assim como é uma figura de talvez você sendo uma pessoa que habita a sua casa, que transita no seu trabalho, que transita de um lado por outro, mas que devido a esse temor de Deus no teu coração, providenciará também da parte do Senhor uma visita sobre a sua casa, uma visita sobre o seu trabalho, uma visita sobre os lugares que você transita, uma visita divina, uma visita que promove conversões, uma visita que promove curas. Eu sei que nesses dias Deus tem usado muitas pessoas com os dons naturais, com os dons espirituais, com os talentos. Deus tem usado médicos, enfermeiros, psicólogos, profissionais da área da saúde, profissionais da segurança, pessoas que vão ali nesse temor que elas carregam de Deus no seu próprio coração e que destilam palavras, atitudes, coisas boas e positivas que têm animado, que têm fortalecido, que têm trazido a presença de Deus na vida dela para pessoas enfermas de alma, de corpo, de tudo e qualquer circunstância, e que tem levantado pessoas dessa forma. Deus tem usado você, Deus tem usado esses tementes para fazer com que as orações se cheguem a Deus, se levantem a Deus. É assim, meu irmão, o Evangelho é simples, o Evangelho não é complicado, o Evangelho está fora dos padrões da religião. O Evangelho, na realidade, é este Evangelho da vida e do amor, este Evangelho da cooperação de um para com o outro, trazendo o amor de Deus. O Evangelho é essa liberdade na sinceridade, o Evangelho é esse se doar. O Evangelho primeiramente te faz sentir bem. Uma vez você se sentir bem, nada que vem de mal contra você pode te abalar, porque você está em paz. Você foi pacificado, o mundo está pacificado, as pessoas do mundo estão pacificadas para você. Você não precisa mais odiar ninguém, você não precisa mais fazer guerra com ninguém, você não precisa mais brigar com ninguém, porque você está em paz, sabe aquela coisa, aquele sentimento, olha, eu estou tranquilo, eu estou em paz, nada me abala, nenhuma notícia ruim. É isso que Deus quer colocar no seu coração, no coração desses que o temem, no coração da sinceridade desses que o amam.
independente de onde você esteja, independente de qual família você nasceu, independente de qual é a sua profissão, o que você faz, Deus quer ver esse temor. Assim como esse Cornélio era um desconhecido da religião, mas que carregava um temor tremendo. E aí, o que acontece é que o anjo aparece para ele. E Paulo é designado pelo próprio Deus para ser um enviado ali também a Cornélio para falar das maravilhas da palavra de Deus. E continuando aqui a nossa devocional, versículo 34 de Atos capítulo 10, fala assim: então falou Pedro dizendo, Pedro aqui já na casa de Cornélio, Pedro aqui já recebendo a instrução de Deus e indo visitar aquele homem. Ele disse, falou Pedro, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Deus não faz acepção de pessoas, mas as pessoas fazem acepção de pessoas para pessoas, mas Deus não faz. Mas a religião muitas vezes faz, a doutrina da religião faz, a doutrina da igreja faz, o meu sistema religioso faz, mas o Deus não faz. Paulo, que era ainda com o umbigo preso aos costumes judaicos, ele fala, pelo contrário, Deus não faz acepção de pessoas. Em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Em qualquer ação, em qualquer nação. Seja em Israel, seja no Brasil, seja no Japão, seja na Síria, no Líbano. Qualquer ação, qualquer lugar, em qualquer lugar, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Aquele que teme a Deus e que faz o que é justo, que faz o que é amor, que faz o que é bom, é aceitável por Deus, é recebido por Deus. É isso que nós precisamos aprender. E aí Pedro começa a falar de quem é Jesus para aquele homem. O verso 36 diz, esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel. Enviou primeiramente aos filhos de Israel, mas que não ficou restrita aos filhos de Israel, porque João, escrevendo o seu evangelho no capítulo 1, disse, olha, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem na vida, a saber os que creem no seu nome. Eu disse isso no domingo, nome, vida, nome, está muito mais do que a nomenclatura, é vida. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel e que se espalhou para todos os demais, anunciando-lhes o evangelho da paz, o evangelho que promove paz, não é o evangelho que promove confusão, não é o evangelho que promove partidarismo, não é o evangelho que promove separatismo, não é o evangelho que te constrange, você está me entendendo? Tem muita gente que está dentro das igrejas e estão escutando o evangelho que separa, está escutando o evangelho que a constrange, porque muitas vezes lhe é empurrado um sistema e diz a doutrina, a visão da igreja. E a pessoa fica constrangida porque é difícil aceitar certas coisas que é literalmente imposição humana e que não tem nenhum esteio na palavra de Deus. Aí querem te forçar a fazer com que você se envolva nas chamadas visões, nas chamadas doutrinas da igreja, da religião. E você se sente constrangido porque talvez você não quer compactuar com aquilo que está muito mais ligado a compactuações, a sistemas mundanos e pecaminosos do que propriamente uma doutrina de um bom ensinamento segundo o amor do Evangelho. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando este Evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Jesus que é o Senhor de todos. Senhor de todos, meu irmão, não existe nenhum que está abaixo dele. A este nome deu autoridade, né? No céu, na terra e debaixo da terra. Toda autoridade foi dada à pessoa de Jesus. Filipenses 2, de 5 a 11. Esse nome que está sobre todo nome. Não é autoridade, mas autoridade delegada, porque agora eu tenho que respeitar. Eu só respeito a autoridade delegada porque foi delegada por Deus. Eu quero que você analise essas coisas na pacificação do conhecimento do Evangelho da Paz. Porque Deus não te libertou do pecado para fazer você escravo de homens. E você se converte a Jesus no amor.
na alegria, entra dentro do sistema religioso e vira escravo de homens. Aí o homem fala que hora que você pode comer, que hora que você tem que ir para o local do templo, o que você tem que fazer. Perde-se essa liberdade espontânea no amor, de fazer esmolas como Cornélio fazia, sem ter que alguém chegar e falar, olha, vai e faz, ajuda o próximo. Não, ele ajudava porque era do coração, desse coração que for habitado por esse amor e por esse temor a Deus. Este Senhor Jesus é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. É a mensagem de como Deus ungiu a Jesus, é a mensagem do Evangelho da salvação. Abrindo os olhos de Cornélio, dizendo, Cornélio, sim, você tem um temor a um Deus verdadeiro. E o Deus verdadeiro está ligado ao Filho que salvou o mundo, ao Filho Jesus, sabe? É o Filho dele que foi ungido pelo próprio Espírito de Deus, pelo próprio Espírito Santo com poder. E ele andou no nosso meio e nós o vimos. Vimos ele por toda parte, fazendo bem a todas as pessoas, indiscriminadamente a todas as pessoas. E por todas as pessoas que Jesus passava, encontrava, ele curava, ele operava milagres e ele libertava todos os oprimidos das ações malignas, das ações diabólicas, os oprimidos do diabo. Porque Deus é com ele, porque Deus era com ele. Assim como uma vez eu e você, nesse temor que nos chega perto de Deus, Deus é comigo e Deus é com você. Então, se Deus é comigo e Deus é com você, nesse mesmo escopo que se assemelha, que se condiz a Jesus, a mesma coisa acontece conosco. O mal, ele se afugenta, as perseguições diabólicas, elas até vêm, elas não podem prevalecer. O que prevalece sempre será a permissão de Deus, a permissividade do Senhor para mim e para você. Mesmo que talvez apareça com aparência de desagradável, de prova, de luta, mas sempre é Deus. Porque o temor está em Deus, o nosso temor está em Deus. Então tudo que vem acontecer comigo, com você, é em Deus, é na permissão de Deus. Eu quero que você entenda isso, porque isso produz pacificação de alma, isso liberta pessoas de depressões, isso liberta mentes aprisionadas dos angustiamentos que a religião e que a pressão do mundo condiz. É entender que o teu temor a Deus te liberta em Jesus Cristo, que você é livre em Cristo Jesus, que você não precisa ficar preso nessa opressividade de alma, de angustiamento de emoções, de obediências de rituais, e só rituais e rituais, que são coisas mecânicas e repetitivas para o agrado de homens e de pessoas, mas que não agrada a Deus. O que agrada a Deus é você viver esse amor, é você viver isso na prática. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, o qual também tiraram a vida dele pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. Senhor Jesus é juiz de vivo e é juiz de mortos. Então, não cabe ninguém exercer juízo sobre você. Amém? Se liberte da opressão do homem e da opressão que muitas vezes a religião te coloca. Ninguém tem autoridade para exercer juízo condenatório, juízo forçado, juízo esmagador, juízo sufocante sobre você ou qualquer outro tipo de juízo. Porque Jesus, ele foi constituído por Deus, juiz tanto de vivos como de mortes. Aí as pessoas da religião, os líderes preeminentes, entre aspas, né? Esses líderes preeminentes, entre aspas, eles querem ser juízes.
Eles querem colocar pesos e fardos que eles nem mesmo eles carregam, mas quer colocar. E quais são esses pesos e esses fardos? Na maioria das vezes são essas imposições religiosas que oprimem as ovelhas, que oprimem o rebanho que é de Jesus. Oprime porque diz não. E eles falam assim, nós não julgamos, mas julgam quando impõem. Porque olha, isso é certo, isso é errado, isso você pode fazer, isso você não pode. O que essas pessoas estão fazendo? Estão julgando, estão exercendo juízo. E a Bíblia fala que Deus exerceu uma autoridade em Cristo Jesus e o fez Cristo Jesus constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. De forma que em Deus você está livre nesta noite. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê receba remissão de pecados. Todo aquele que nele crê receba remissão de pecados. Receba o perdão dos pecados. Receba a vida eterna. Receba a vida que se vive sem as algemas condenatórias impostas pelo pecado. Vida e liberdade de todo tipo de opressão, porque Ele é juiz de vivos e de mortos. Autoridade delegada. É essa pequena devocional que eu queria fazer com vocês nessa noite. E que vocês possam guardar isso em vossos corações. Replicarem, transmitirem, compartilharem isso. Porque existem, neste exato momento, várias e várias pessoas que estão vivendo opressos, oprimidas, angustiadas. E simplesmente vivem dessa forma. Porque elas creem que necessitam de uma pessoa, de um ente, de uma força, para fazer uma ponte, para interceder, para ligarem elas a Deus. E quando não encontram, porque estão talvez limitadas no quarto pela depressão, estão limitadas no hospital pela doença, estão limitadas espiritualmente pela carga espiritual que tem as absorvidos. E lhes falta esse conhecimento de que elas não precisam de um mediador, de uma medianeira, de um homem, de uma mulher, mas que simplesmente esse Deus em Cristo Jesus que morreu e que ressuscitou dos mortos, e que se eu temer Ele em amor e na minha prática de vida, Ele já enviou nesse exato momento os anjos dele para se acampar ao meu derredor, e que eu posso então fazer com Ele através dessa liberdade que Deus me deu através de Jesus, de abrir o meu coração e clamar e orar e dizer e fazer todo o sufocamento de alma sair através de uma simples conversa, de um simples diálogo, que é uma oração poderosa quando esta é carregada de sinceridade, e essa sinceridade agrada a Deus. E isso liberta, isso cura, e isso transforma. Que Deus possa ter falado com você através dessa devocional que nós vemos aqui no livro de Atos. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir para que esta palavra simples do Teu Evangelho, porque o que foi falado aqui nada mais é do que Evangelho do Senhor, que essa palavra alcance vidas, sejam replicadas, alcance corações, que essa bendita semente encontre uma terra fértil que produza sementes e frutos que frutifique a 100, a 30, a 60 por um. Que gerem vidas, que libertem pessoas que estão agora amordaçadas, sufocadas em sua vida, sufocadas na falta de esperança, sufocadas, ó Deus, ilimitadas pela enfermidade, ó Deus, pareadas e rodeadas pela dor do luto, da perda. Meu Deus e meu Pai, que esta palavra do Senhor encontre essas vidas agora em nome de Jesus. E que o Senhor tenha misericórdia deste povo e desta nação. Que o Senhor intervenha, ó Deus, e promova a cura sobre este vírus. A cura sobre, ó Deus, os enfermos nas UTIs, em todos os lugares, enfermidades físicas, mas as espirituais e as emocionais também. Abençoe a cada um que nos escuta nesta noite, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Fique na paz do Senhor.
Até a próxima, em nome de Jesus.